Olá, pessoal! Hoje no Fala Rica, em comemoração ao Mês das Mulheres, eu trouxe uma convidada. Todas são especiais, mas ela vem contar um pouco sobre a função aí mais importante de uma mulher, que é ser mãe, e sobre a amamentação. Ela, Tatiane Bortoli, que é enfermeira obstetra e pediátrica e consultora de amamentação. Bom, primeiramente gostaria de agradecer o convite. Muito obrigada, estou muito feliz mesmo. Me sinto abençoada de ter sido escolhida por estar falando desse tema que realmente sou apaixonada, amo o meu trabalho e não é fácil, né? A gente sabe que a amamentação não é fácil, que eu sempre falo que quando a gente lida ali com o pós-parto, não é fácil e a gente precisa de informação, que é a base de tudo. Então, muito obrigada por abrir essa janela aqui no Fala Rica, abrir essa oportunidade para a gente levar informação para essas mamães e fazer a diferença na vida delas. Gente, a Tati, né, além, né, de ser a nossa cliente, além de ser uma amiga muito querida, ela também foi a minha consultora de amamentação, uma pessoa fundamental aí no desenvolver da minha história, que é linda. E quando eu coloco que o papel, né, mais importante às vezes de uma mulher é ser mãe, e a amamentação entra isso, e todos os cuidados, né, com a criança entra isso, né, mas o ser mãe também, né, Tati, ele vem num outro momento que a gente precisa analisar, que é a mãe também recebendo cuidados, né, e ser cuidado por uma profissional, por uma pessoa que realmente consegue ali naquele momento que a gente ainda está um pouco perdido com tantas informações, nos auxiliar, né? Então, assim, acho que para começar, você pode se apresentar um pouco, né? Contar brevemente aí da sua história, para que nossos ouvintes conheçam um pouco a Tati. Bom, eu sou a Tati, né? Sempre falo consultora de amamentação, estou aqui já em Três Lagoas há 6 anos. Éramos de Rio Brilhante. Ficamos em Rio Brilhante também 6 anos, viemos para cá, com o intermédio também da Josi, a Josi já estava gestante, então conheci ela ali, já estava na barriguinha, e comecei ali já a falar meu trabalho para a Josi, e realmente, gente, desde o começo ela se apaixonou. Eu lembro do olhar dela e ela falava, nossa, que bom, acho que não é por acaso que você está vindo para cá. E quando eu cheguei em Três Lagoas, eu acho que tinha só uma enfermeira que não trabalhava assiduamente nisso, ajudava um pouco as mamães, mas aí eu comecei a desempenhar esse trabalho, tanto que não tinha na época que eu vinha 6 anos, e graças a Deus hoje aumentou o número, porque a gente está levando informação e está ajudando muitas mamães. Eu sempre falo, Josi, que essa parte é rica, mas não é fácil. Porque eu sempre falo que o pós-parto, aqueles primeiros 15 dias, quando chega um bebê, quando a mãe chega em casa, abre a porta, aquele bebê começa a chorar, ele quer amamentar, ele tá com fome, aí a mãe tá machucada. Eu falo que é uma parte onde a mulher é a maior vulnerabilidade nossa, porque a gente tá com os hormônios à flor da pele, a gente tá cansada, muitas vezes sem rede de apoio, e faz toda a diferença no processo. Então, nós, consultoras de amamentação, a gente trabalha com isso, de levar informação, tanto com consultorias materno-infantil. Então, toda essa parte, tanto com o bebê desde a gestação até o pós-parto, tanto com cuidados ao bebê também, toda essa área focada para mãe e bebê, para deixar esses pais informados para lidar com o processo mais leve. Não que não vá ter alguma dificuldade, porque a gente tem uma mãe que está aprendendo e um bebê também. E cada família é única, né? A gente precisa ver aí todo o contexto dessa família, desse conjunto. Eu sempre falo que a mãe e o bebê é como se fosse a chave e a fechadura. Os dois precisam estar interligados para que todo o processo vá fluir certamente. Às vezes tem alguns empecilhos ali até aquela chave ir certinho e abrir ali aquela porta. Mas às vezes tudo isso a gente precisa de informação. E nós, consultoras de amamentação, trabalhamos com isso. Então, eu sou especialista, tenho especialização em pediatria e obstetrícia, sou apaixonada por essa área, amo, tenho vários cursos voltados com a amamentação e estamos nessa área porque eu amo o que eu faço. Eu posso dizer que hoje eu amo o que eu faço, eu trabalho no que eu gosto, e cada família que me manda uma mensagem, cada família que eu encontro, que eu vejo bebês correndo, a gente vê a saúde, eu falo, fez o meu papel. Então é rico, eu sou abençoada, agradeço muito
pelas famílias confiarem em meu trabalho e por Deus ter me dado a oportunidade de estar fazendo o que eu amo, que eu sou apaixonada por fazer. Não, olha, gente, é real mesmo, né? Eu sou prova disso e quando a Tati chegou aqui, né, eu ainda brinquei. Quando eu os conheci, a Tati e o Fernando, a Tati é esposa do Fernando, que é pediatra aqui na cidade, e eu tava grávida, eu tava no começo da gestação, eu encontrei, eu falei, nossa, eu preciso atender esse pessoal, assim, não tem, foi o amor à primeira vista, né? Eu tenho tudo, né? Agora eu tenho uma consultora de amamentação que eu nem sabia que existia direito, bem, enfim, era algo mais distante da minha realidade, né? Eu estava grávida a primeira vez, e junto já um pediatra, eu falei, nossa, é o combo completo aqui, né? Mas além da amizade, né, que começou a existir entre a gente, todo o apoio que começou nesse momento, né, e eu acho que é legal a gente conversar também, porque eu estava grávida, né, não tinha tido nenhum outro filho, e você começou a me explicar, eu lembro, uma consultoria, né, o que nós poderíamos fazer ali, né, para a gente se preparar, porque eu lembro de uma frase que você disse assim para mim, Josi, amamentar não é intuitivo, né? Eu lembro dessa frase. Amamentar não é intuitivo, a gente precisa saber ter posição, saber, né, cuidar da criança, da pega, tal. Eu falei, eu como fono, né, gente, eu sou fonoaudióloga, então há muito tempo atrás a gente tinha outra visão da amamentação também, que era algo muito mais intuitivo do que técnico, né? Hoje a gente já não tem mais essa visão. Então eu queria também que você contasse isso, assim, durante a gestação, até para dicas aí para as futuras mamães ou para quem já foi mãe, né, e teve uma experiência ruim, como que a gente se prepara, mesmo estando grávida, assim, antes de ter o neném, né, nesse processo aí para ter talvez, não digo uma certeza de amamentação, que isso a gente não consegue saber antes de se iniciar, mas não só com a amamentação, mas com esse cuidado, né, da mãe com a criança ali ainda dentro da barriga para esse momento. A gente vem, infelizmente, de uma sociedade onde a gente escuta ainda, né, dos nossos antigos, das nossas vós, das nossas mães, que é intuitivo, que é instintivo, é só colocar no peito, pronto, é a mágica que vai acontecer, e que vai sangrar, e que você vai sentir dor, e que aquilo vai passar. Então a gente vem disso, a gente escuta muito isso. E a gente acaba acreditando que isso é normal, que o mamilo vai sangrar, que é normal aquele bebê machucar no começo e que depois vai passar. E eu sempre falo que informação é a base de tudo. Então, o que a gente tem que fazer antes da gestação? Começo, descobriu que está grávida. Eu sempre falo, Josi, ali no pré-natal, você está com o seu obstetra, porque a gente, não adianta, a gente está grávida, a gente se preocupa que tipo de parto que eu vou ter. Então a gente fica assim, os 9 meses, não, se eu vou parto normal, parto cesárea. Não que isso não seja importante, isso também é porque é uma escolha da mãe, da família, mas é importante também a gente se atentar com a amamentação, porque muitas vezes a gente foca só no parto e a gente esquece da amamentação, e aí o parto foi e ficou a amamentação, que é nutrir o seu bebê, né? E a gente sabe que a amamentação não é só nutrir, que o bebê vai pro peito para tudo, mas vem aí de uma parte, uma nutrição onde a mãe quer nutrir o seu filho com o seu próprio leite, e aí começam as dificuldades. E quando a gente não tem a informação certa, surgem imensos palpites que a gente escuta os 9 meses na gestação, todo mundo falando, e a gente tá vulnerável, a gente acaba acreditando. Então, o que fazer desde o começo? Informação, se informar, buscar informação, ler. Lógico que a gente encontra muitas coisas pela internet, que infelizmente levam a gente por outros caminhos, mas tentar buscar profissionais de confiança, que seja atualizado, que tenha evidência, que fale comprovando com evidência científica, eu acho que isso é muito importante, e a gente buscar informação. Então, o que fazer? Que hora que eu devo buscar uma consultora de amamentação? Qual o momento? Então, Josi, não adianta a gente procurar essa consultora de amamentação quando eu descobrir a gestação, né? Porque eu vou encher ela de informação, ela vai esquecer os 9 meses. Então, ela pode sim se informar, ter todo o processo. Se ela quiser ali fazer um curso de cuidados ao bebê quando tiver depois de 33 semanas, a gente pode fazer. Como que é esse curso, tá? Voltado mais para os pais, para as avós, né? Onde a gente vai banho, ensinar massagens para cólica. Então o bebê tá com cólica, quais as massagens, banho de ofurô, tem o jeito certo de fazer, qual a temperatura de água, cuida ou não cuida do cordão umbilical. Então são informações ali, principalmente para a mãe de primeira geral, mais perto do final da gestação, que vai estar mais
justamente, não só esquecer, mas a gente parece que já começa a sentir diferente, né? A gente Assim, precisa tá mais... ver muito como tá a família. Se eu tiver uma gestação que tá tranquila, que eu não tenho nenhum problema, que eu tô vendo que aquele bebê tá super bem, a gente pode deixar depois para fazer ali no 8º, 7º, 8º, 9º mês. Quanto mais perto do bebê nascer, melhor, né? Por causa de informação para não esquecer. Mas assim, nunca é tarde. Se Nunca o bebê é tarde. tiver já recém-nascido, A você gente consegue faz, fazer sim, isso. a gente vai. E é muito gostoso depois, que eu falo que é o spa do bebê. Que às vezes eu pego o bebê e a mãe quer dar um banho de ofurô, a gente faz com o bebê. Então é gostoso também, com o bebê a gente faz as técnicas. Aí o que acontece? Qual que é a diferença, né? Que antes a gente faz com boneco. Então com boneco eu posso mexer, eu posso trocar fralda com o bebê, às vezes eu não vou conseguir que todos façam aquilo, porque às vezes a gente acaba estressando o bebê, isso não é legal para o bebê. Então essa é a diferença da gente fazer antes e depois. Mas também a gente precisa ver quanto à amamentação. Se eu tenho uma mãe, né, a gente fala que são a clínica, por exemplo, uma mãe com diabetes gestacional, uma mãe que fez uma cirurgia mamária, uma mãe que tem hipotiroidismo, hiper, que tem algum problema na tireoide. Aí a gente tem que fazer ali, mais ou menos, se o médico dela autorizar, com 36, 37 semanas, a gente consegue fazer uma ordenha de colostro para a gente estar agilizando o colostro, que é o primeiro leitinho que o bebê vai ter, os primeiros 3 dias. Mas isso, Tati, por conta de já ser, por exemplo, às vezes o caso de uma cesárea... Uma cesárea eletiva, uma cesárea aquela que eletiva, marca. mas que eu acho que é legal, às vezes, antes de você terminar, até desculpa te cortar, que para as mães eu estudei, eu lembro bem, quando a gente conversava sobre o parto normal com você, com a Larissa Zucca, que foi a minha obstetra também, que a questão do parto normal, do trabalho de parto, a importância justamente disso, do seu corpo avisar, o processo. né? Se, tipo, seu corpo está avisando que vai ter um bebê, então já começa toda essa questão do leite, do colostro, não é isso? Então, quando a mãe faz o parto normal, querendo ou não, ela libera hormônios ali, que vai mostrar, ó, o bebê tá nascendo, então o corpo entende aquilo e a liberação da ocitocina vai acontecer e, consequentemente, a descidinha do colostro. Até trabalho né? de parto, né, Tati? É o trabalho de parto, sim, o corpo entende, é um né? processo lindo, né? Porque o corpo vai entendendo de acordo com o bebê. Agora, quando a gente tem uma cesárea que a gente vai marcar, Que já uma é mãe eletiva que é ali, eletiva, tá. o corpo não vai entender ali, a mãe vai marcar. Eu quero que o bebê nasce sexta-feira às 4 horas da tarde, mas ninguém perguntou se ele quer nascer esse horário. Entendeu? Então o corpo não está muitas vezes preparado para aquilo ainda. Então a gente precisa, eu sempre falo que a gente precisa olhar o nosso corpo e olhar o bebê também. Então é muito importante. Isso não atrapalha, por exemplo, em nada esse estímulo na mama para preparar a vinda do leite. Não. Se eu tenho ali 36, 37 semanas, o que é bom fazer se o médico deixar? Se eu tiver, lógico, uma gestação tranquila, não tiver nenhum problema com a mãe, com o bebê, a gente pode estar fazendo com o aval do médico, tá? Isso é uma ordenha de colostro que a gente vai fazer o quê? Fazer com que o colostro, por exemplo, uma mãe que tem diabetes gestacional, que vai fazer uma cesárea eletiva, às vezes pode demorar um pouquinho o processo. Com massagens que a gente faz com 36, 37 semanas, a gente já mostra pro corpo que tá acontecendo alguma coisa, pro colostrinho antecipar e ele já ir descendo. Ou seja, para não acontecer o que a gente vê muito, que é o neném nasce, aí vai para a fórmula, né, vai para mamadeira para poder se alimentar, porque a mãe ainda não tem nenhum colostro, é isso? É, mais ou menos isso. Ai, que Isso legal. mesmo. Isso, na verdade, é indicado só para quem realmente vai fazer uma cesárea eletiva. No normal, teoricamente, Então, não é se eu tiver necessário. uma mãe com diabetes gestacional, a gente pode fazer no parto normal. Também, Sim, isso que eu falo, sim, cesárea uma mãe com eletiva. tireoide, tem alguns fatores que a Ou gente... também aquelas mães que não querem de forma alguma um parto normal, né? Querem uma Também. cesárea, você também Também. pode fazer esse trabalho. Na com verdade, elas. o que é muito importante? A gente fazer a Golden Hour, que é aquele contato pele a pele, né? Que imediatamente após o bebê nascer, independente se for parto normal ou cesárea, a mãe e o bebê têm direito a isso. Então a gente pega o bebê, né? Com a Larissa Zucca é maravilhosa para isso, porque na hora que ela tira ali o bebê, ela já entrega pra gente, né? Quando é cesárea, passa ali por baixo do campo cirúrgico e a gente coloca imediatamente em cima da mãe. Verdade. E aquele bebê ali, ele fica a todo momento ali, né, nesse processo, e cada bebê é único. Então tem bebês que às vezes vão pegar no peito ali naquele momento, tem bebês às vezes que vão demorar mais um pouquinho, mas esse momento, esse primeiro momento, a gente fala que é o imprint entre a mãe e o bebê, aquela conexão. E isso tem estudos que mostram que quando é feito, muito bem feito esse momento, a gente tem
benefícios com a amamentação. A gente tem um bebê que vai ter mais tempo, vai ter uma amamentação mais duradoura. Então, realmente é muito importante. Eu lembro assim, a próxima pergunta até que eu queria fazer, né, era isso, para você falar um pouco assim, dos principais desafios hoje, né, que as mães enfrentam, né, nessa questão da amamentação, que vai envolver vários aspectos, mas você falando, eu tô lembrando aqui eu tive o parto, acho que o parto mais privilegiado de todos que eu pude ter, né, então eu tive Doula, eu tive a Tati, teve o Fernando, a Larissa Zucca, que foi, né, a minha obstetra, minha amiga, vocês, meus amigos. Eu digo que até o anestesista, a hora que chegou lá, era cliente meu, gente, é real isso. Que era para ser um parto normal, enfim. E tivemos que ir para uma cesárea eletiva, mas era porque era eletiva mesmo naquele momento e foi tudo muito rápido. Mas ainda assim foi algo que eu nem nos meus sonhos eu poderia ter imaginado, porque fluiu tudo muito bem, eu fui muito amparada. Mas ainda assim tiveram os desafios, né? Mesmo com pessoas da minha extrema confiança, eu tive. Lembra que a Liz nasceu, gente, quase meia-noite, acho que foi umas 11h53 mais ou menos. E a gente já foi dormir, ela também, não ficamos juntas, mas quase não teve a parte ali dela mamar, enfim, né? Foi mais 12 horas de trabalho de parto. E aí eu lembro que eu liguei pra Tati 9 horas, 9 horas da manhã. Tati, eu não tô conseguindo amamentar. E me deu um desespero, eu tava no hospital ainda, eu falei, gente, não é possível. E já uma pega da Liz errada, já fiz uma fissurinha. E eu ali, meu Deus, mas eu fono. E aí começou a me dar um desespero, eu liguei pra Tati. Né? Por isso que tem uma consultora de amamentação para chamar de sua, porque é total diferença. Tati, vem aqui. A minha mãe tava junto e a minha mãe, não, coloca aqui, assim, né? E chegou a Tati lá e eu já chorando e desesperada e se reposicionou, né? Esse foi o meu primeiro desafio com a amamentação. Ainda na hora que acordou, na primeira pega que ela foi fazer, eu com todo o conhecimento que tinha, ainda assim precisei de apoio, né, Tati? Sim. Porque a prática também é diferente, né? Que a teoria, porque né? Cada bebê é único, né? Então eu tenho um bebê que às vezes cada mãe é única e cada bebê é único. Eu tenho um bebê que acabou de nascer, que ele não sabe que tem que abrir o bocão para pegar na mama, né? E eu tenho uma mãe que tem que segurar aquele bebê e o medo daquele bebê cair. E a insegurança, tá todo mundo falando pra ela que é fome, e será que é, será que não é? Então bate o desespero, não, esse bebê tá chorando muito, aquela mãe, não adianta, eu sempre falo que o bebê, ele sente o que a mãe sente. Então se a mãe não tá legal ali, se a mãe tá estressada, se tá todo mundo falando na cabeça daquela mãe, aquele bebê não vai pegar na mama. Eu preciso que essa mãe relaxe, que essa mãe respire, para esse bebê se conectar com essa mãe. Para que ambos vão lá e façam aquela amamentação. E tem os desafios, porque eu tenho uma mãe, às vezes, que tem alguma característica, como eu falei, tem uma mãe com diabetes gestacional, tem uma mãe, às vezes, que tem uma cirurgia mamária, sem rede de apoio, uma mãe que tá sozinha, e às vezes uma mãe com um filho pequeno, e ela tá preocupada porque o outro tá querendo ou não sentindo falta, e veio um outro, como que ela vai dar conta desses dois? E eu tenho uma mãe que está passando pela maior vulnerabilidade da vida dela, que o pós-parto, eu falo que os primeiros 15 dias, Josi, é trash. É a vulnerabilidade hormonal que é muito grande, né? Que são hormônios vindo e indo assim, muito grande. E a gente tem horas que tem vontade de chorar, tem hora que tem vontade de sair correndo, tem hora que você conversa com todo mundo, aí realmente você grita, quer que todo mundo saia correndo. Então a nossa maior vulnerabilidade, parece que a gente perde aquela força que a gente tem no dia a dia. E por isso a rede de apoio. Então a gente precisa olhar para essa mulher. Não adianta a gente só olhar para o bebê. Eu falo isso para as mães que eu atendo. Na gestação, a mulher é linda, a gente é olhada com outro olhar. Então a gente às vezes entra num lugar, todo mundo olha, nossa, que linda, quer sentar aqui, entendeu? Quer sentar aqui, nossa, que linda que você tá, ai que lindo, não sei o quê. Então aquela mulher se sente querida. Nós mulheres somos assim, a gente é muito diferente do homem nesse contexto. Sim. Nós mulheres, a gente gosta de ser olhada, a gente gosta de ser querida, a gente gosta que falam que, nossa, que legal, uma gentileza, tudo isso muda o nosso dia a dia. Às vezes eu falo que pequenos gestos mudam o nosso dia. E a mesma coisa quando a gente está gestante. Na gestação inteira, nossa, gestação minha, eu fiquei maravilhosa, porque assim, nossa, Tati, olha, eu trouxe isso pra você, olha, nossa, isso aqui, lógico que era pro bebê, mas às vezes uma rosa, às vezes, ó, trouxe pra você, vem aqui comer, então aquela preocupação, isso é muito gostoso com a gente.
De repente nasce um bebê. Aí a gente fica lá e muitas vezes, cadê aquela mãe? Tipo, o bebê tá aqui, ai que lindo, deixa eu pegar. Ai, o bebê tá lindo, olha que lindo. E aquela mãe tá lá. Ninguém trouxe uma água para essa mãe, ninguém trouxe uma comida para essa mãe, ninguém olhou para essa mãe e perguntou se ela tá bem. Tipo, oi, e o bebê, né? Assim. E aí a gente foi mimada 9 meses, de repente, acabou. Então, é muito grande, a gente já tá com uma vulnerabilidade, então a gente sente, os desafios é muito grande. Eu tenho um bebê muitas vezes que tem um freio lingual, eu tenho bebês muitas vezes que tem torcicolo, que tem uma disfunção oral, e ele vai ter mais dificuldade de ir pro peito, então a gente precisa olhar para isso. Por isso que a gente precisa sempre analisar cada família como único. Ninguém é igual, ninguém é igual a ninguém. Então a família do vizinho às vezes foi uma coisa, às vezes a sua não é. E até a própria gestação, às vezes teve com fulano, né? E assim, gente, é real isso, né? Talvez aí eu fui muito feliz no meu pós-parto, ainda que teve toda essa questão hormonal, mas eu tive uma rede de apoio muito direcionada, que né? faz a diferença. Eu tive a minha mãe aqui durante esses 20 dias, o Niego, meu marido, podendo ali no que ele podia me auxiliar, e até inclusive não encher o saco, né? Ter a paciência mesmo. E eu lembro assim de mandar mensagens pra Tati chorando, desesperado, e tendo esse sentimento de impotência mesmo. Enfim, eu tive várias dificuldades na amamentação, né? E como é marcada a minha vida, com vários desafios, né? Eu falo assim, não dá, vai fluindo, mas foram coisas assim que eu lembro de você falar, Jô, você tá estressado, você tem que dormir, você tem que pra ter o leite. E um dia eu acho que eu falei pra você, calma que eu vou dormir, a criança não dorme. E tudo isso, né? E no meu caso, né, Tati, por conta de que eu já fiz cirurgia plástica nas mamas, isso também é muito importante falar, né? Teve uma diminuição do leite, e eu também, né, que queria amamentar, sabia toda essa importância, relutei um pouco até, né, em ir para a fórmula, em complementar, porque também é isso, né, às vezes não é achar que nem de um lado nem do outro, eu não vou amamentar porque é mais fácil a fórmula, ou o contrário, né, também não vou dar a fórmula porque eu só quero a amamentação. E eu vivi isso, né? E esse apoio de vocês, de outros amigos mesmos que estavam ali perto, vocês como profissional, você e o Fernando, né, entraram muito mais nesse lado profissional de falar, Josi, vai complementar. Vai complementar. E tá tudo bem, deu certo. Bem, mas né? A Liz teve ela mamou até 2 anos de idade. E assim, comia super bem e tal, e aí a gente vai entrar nas outras esferas aí da amamentação, né? A mamãe foi amamentada até 2 anos, quer dizer, o leite existiu até os 2 anos. Com certeza. Né? Essa amamentação exclusiva aí. Exclusiva não, né? Foi complementada com a comida, né? Porque realmente, o que acontece? Tem os fatores, né? No seu caso, foi uns fatores que é o que a gente tem que olhar. Né? Então nós tivemos cirurgia mamária, tivemos todos um contexto ali onde o seu corpo muitas vezes não conseguiu suprir, não é que você não amamentou, ninguém é mais mãe ou menos mãe, eu sempre falo que é amamento exclusivo porque complementa. Ou porque não deu, ou porque né? não deu, entendeu? A gente tem que escolher sempre a decisão da mãe, mas eu lembro que você queria muito. Eu queria, né? E ela queria exclusivamente. Então, a gente aceitar muitas vezes isso, que tá tudo bem, que às vezes vai ter que complementar, porque quando a gente tem uma complementação, eu sempre falo com profissionais, que realmente um pediatra tá ali, tá avaliando, a gente precisa daquilo por um fator característico, por exemplo, da mãe ou do bebê, a gente precisa olhar para isso. E é muito importante. Uhum. E foi isso, gente, assim, né? Eu sou mãe, fui um ser humano que eu tenho, vocês sabem, uma das questões que eu falo muito é essa determinação. Então eu resolvi, né, que eu ia ter realmente uma amamentação exclusiva. E demorei um pouco, sofri. E assim como tem mães às vezes que sofrem, né, por não amamentar e não conseguir por vários fatores, eu falava, não é possível. Mas eu só continuei, gente, mesmo. Porque a hora que você dá a fórmula, ela não é que é mais fácil, mas ela resolve, né? Parece que porque a amamentação não é um peso, mas é mais prático, né? Qualquer outra pessoa pode dar num momento que você não está, né? A amamentação lógico que depois você vai contar também que tenha
né, outras formas, mas o amamentar mesmo, a minha preocupação não era só com essa questão nutricional, era muito esse vínculo que eu queria ter com ela, com a minha filha, de estar perto, de amamentar, eu tinha esse desejo. E eu lembro que eu só consegui essa amamentação até essa idade por conta do seu apoio, né? Então, eu lembro que a gente foi fazendo cada etapa. Ó, Josi, você, né, dá o peito, se tiver fome, oferece a mamadeira. Aí depois a gente começou a fazer, como é translactação, lembra? Relactação. Porque aí, como? Relactação. Relactação. Porque eu falava, chorava, né? Eu sou fome, ela vai pegar a mamadeira, ela vai querer mais meu peito, e chorava. E aí a Tati, olha, então vamos fazer essa relactação, é isso? Eu não lembro o nome. Isso mesmo. E aí, gente, era toda uma função lá, mas foi o que manteve. A Liz não teve confusão de bico, ela continuou sendo amamentada. Depois ela começou a introdução alimentar. E aí, com 1 ano, ela já nem tomava mais fórmula, né? Ela parou, ela não aceitou mais, só comida e peito aí. Eu sempre falo, Josi, que cada gota importa. Cada gota importa. E assim, se a gente soubesse os benefícios que tem o leite materno, a gente jamais, né? Por exemplo, não falaria assim, não vou amamentar, né? Cada gotinha, porque tem mulheres que não querem amamentar, mas tudo bem. Mas é uma vacina. Isso, conta mais. É a maior vacina que a gente pode estar dando para os nossos filhos. Tipo assim, primeiros 3 dias, o que o nosso corpo produz? É o colostro. O que é o colostro? É uma vacina. O colostro, ele é rico em IgA, que é rico para o trato gastrointestinal. Ele que trata ali toda a flora do bebê, do trato gastrointestinal do bebê. Então, só tem no leite humano. Não tem fórmula que existe o IgA. Entendeu? Então, assim, tem componentes do leite humano que é só no nosso leite, tá? Não a fórmula que tenha. Então, assim, a fórmula é importante, a fórmula salva a vida quando bem recomendada, tá? Mas uma coisa é você ter um fator para ser dado essa fórmula, e uma outra é você realmente querer dar porque te falaram que teu bebê tá passando fome. Então, por isso a informação, por isso você realmente ir atrás. O leite materno, ele se adapta com as necessidades do bebê. Então, a fórmula não. A fórmula, você vai dar uma fórmula que é pronto para 10 bebês, para 15 bebês, para 30 bebês, tudo igual. A fórmula não. O seu corpo, ele vai ser próprio que ali está precisando no momento. O meu, que a Mafê e que a Manu precisou naquele momento. Com o leite, a gente consegue passar os nossos anticorpos para os nossos filhos. Então, uma mãe que teve Covid e amamenta, o anticorpo vai passar para o bebê. Então, assim, só temos a ganhar com a amamentação. E eu falo que é um trabalho de formiguinha, porque a gente ainda vem de uma sociedade onde a gente ainda acha que a amamentação ainda, se conseguir, conseguiu, se não conseguiu. Mas a importância de amamentar, os benefícios são inúmeros, tanto para a mãe quanto para o bebê. Eu tenho uma mãe que quanto mais ela amamenta, ela diminui o risco de câncer, de mama, de endométrio e de ovário. Tá? Até pra mãe, então até não é só pro bebê, não, né? até pra mãe. Quanto mais a mãe amamenta, mais o útero dela volta ao normal. Diminui o sangramento pós-parto. Até isso. Então, tipo assim, é só benefícios, né? Fora o vínculo, que é o que você falou. Não era só nutrir o meu bebê, era aquele vínculo, aquele olhar, aquela conexão. A gente, lógico, tem que respeitar a mãe que não quer. Ninguém é mais mãe ou menos mãe porque amamenta, mas a gente precisa falar da importância, eu falo da amamentação. Porque é algo que é natural. E o que e você, assim, né, todo esse estudo que eu sei que você, né, desenvolve da amamentação, né, da maternidade também como um todo, onde que a gente se perdeu, né? Onde que a gente se perdeu em relação a esses cuidados, né? O que você acha que em relação principalmente ao mundo, tudo hoje em dia ficou muito prático, então a sociedade mudou muitas coisas. Hoje em dia é difícil você ir, a gente às vezes falta um pouco de profissionais humanizados, de profissionais acolhedores que conseguem olhar para aquele paciente, para aquela família com um olhar mais humanizado, né? A correria do dia a dia. Muitas vezes você está no hospital, não que as pessoas não queiram ensinar, mas você lembra quando eu fui na sua casa? Acho que eu demorei umas 2 horas e meia para a gente colocar a Alice para mamar, para dar todas as orientações que eu precisava, para ficar ali com você, para dar esse apoio. Infelizmente, a gente não tem, às vezes, no hospital ali, uma enfermeira que vai ficar esse tempo com você. Porque ela tem que ficar com você e ela tem que
olhar mais 10 pacientes. Então a gente precisa de alguém capacitado para isso, para esse olhar com essa mãe, para esse bebê. Infelizmente a gente ainda não tem isso. Eu acredito que mudou muita coisa. Antigamente ainda, até sobre o parto normal. Então, antigamente era visto de um jeito, hoje em dia está mudando muitas coisas. Eu acredito que vai mudar mais, porque as mulheres estão buscando informação. A gente está tendo esse empoderamento de ir atrás, de buscar e de lutar pelas nossas vontades. É porque é tudo muito prático. É difícil colocar um bebê no peito e esperar uma mamada do bebê, porque tem bebês que vão demorar 20 minutos, tem bebês que vão demorar 30, tem bebês que vão demorar 40, e eu preciso esperar aquele bebê mamar, eu preciso ver se teve efetividade, eu preciso ver, e que tempo que eu tenho ali? Eu tenho que atender mais gente, tá? Então, é todo um contexto, às vezes, a correria do dia a dia. Até para as mães mesmo, né? Que às vezes não terão aí, às vezes, um privilégio, por exemplo, como eu tive. Uma rede de apoio. Uma rede de apoio, eu não precisava me preocupar com a manutenção da minha casa, eu não precisava me preocupar com a empresa aqui que o Nico estava cuidando, eu não precisava me preocupar, enfim, com várias coisas. Infelizmente, a mãe que não tem rede de apoio. E que hoje a gente sabe que a maior parte das mulheres, né, talvez é isso, né? Não só a mudança também do feminino como todo, né? Das mulheres como todo, né? Vai se perdendo essa questão. E fazendo um gancho sobre essa rotina, que a gente mudou muito, assumir esses nossos vários papéis que nós temos enquanto mulheres, eu acho que todas, né, acabam às vezes ficando sobrecarregadas. A gente conversando, eu lembro que você me contou, até antes, né, que você tinha um projeto e está sendo executado, né, por uma empresa, que é essa consultoria de amamentação. E a gente ainda realmente nunca conversou para você me explicar muito bem como era, mas eu sei que você faz isso, que eu te acompanho nas redes sociais, eu vejo lá os dias da semana que você faz esse trabalho. Então, se você puder colocar isso para a gente entender como é também o lado dessas mães que não têm esse privilégio. Por isso eu tive, gente, eu demorei 1 ano e meio para voltar a trabalhar depois, né? Eu fiquei em função da Liz, então também pode ter sido essa amamentação mais prolongada que eu tive com ela, até os 2 anos, por eu poder estar mais tempo com ela e poder escolher os momentos, né? Então eu queria que você contasse um pouco essa experiência com essas mulheres que você está, né, tendo. São mulheres aí que trabalham muito também, foi né? um sonho, né? Um sonho, lembra? Acho que faz uns 6 anos, quando eu cheguei em 3 de agosto, eu comentei ainda com a Josi, a gente estava, acho que, jantando, e eu falei, nossa, Josi, eu tenho um sonho de levar informação, de ir atrás, eu tenho um projeto que, nossa, eu queria muito levar informação, porque eu acho que falta informação para essas mulheres. Eu não conheço, então precisa de informação, para a mulher escolher o que ela quer, porque eu falo que ninguém é mais mãe ou menos mãe por amamentar, por fazer parto normal ou cesárea, mas você está informada, porque se você está informada, você vai tomar a sua decisão é mais mãe, né? de acordo com a sua escolha. Você fez a sua escolha, era o que você queria e tá tudo bem, você escolheu daquele jeito. Agora, você ir de acordo com o que os outros estão falando, sem nenhuma informação, isso às vezes pode te deixar traumatizada, você ficar, se eu tivesse feito de outro jeito. Sim. Então, eu sempre tive essa vontade, a gente fez queria um projeto onde atendesse famílias, onde eu levasse essas informações e falasse da importância da amamentação, dos benefícios, que amamentar tem benefício para a mãe, tem benefício para o bebê. E montei um projeto e eu estava fazendo uma consultoria de amamentação com uma amiga muito querida, que eu não vou esquecer, que trabalha na Suzano também, que ela chama Daiane. E eu tava conversando com ela, fiz a consultoria dela de amamentação, foi até da primeira bebezinha dela. A Daiane. E da Liz lá? Da Liz. Sim. Foi da Liz que eu fui, então eu fiz tudo com ela, a gente fez um curso, aí a gente fez um pré, fez um pós, e eu conversando com ela. Depois eu voltei no outro dela agora, que nasceu, e a gente conversando, eu falei, nossa, Daiane, tem tanta vontade de levar, sabe, orientação para essas mães. Aí ela falou assim, Eu falei, nossa, eu tenho muita vontade. Essas empresas grandes que tem um monte de mãe, porque querendo ou não, é difícil para a mãe voltar para o trabalho. E ela estava sendo beneficiada, né? Com esse apoio para a jornada de trabalho dela, né? Isso que eu ia falar agora, porque assim, querendo ou não, uma mãe, quando ela volta pro trabalho feliz, que ela sabe que ela pode continuar amamentando, filhos mais saudáveis, ela vai faltar menos no trabalho, ela vai trabalhar, ela vai produzir mais, e aí consequentemente eu vou ter uma mulher ali mais feliz, que vai produzir mais.
E aí ela me chamou, falou, manda para mim o projeto, mandei para ela o projeto, ela mandou para Suzano. Aí eles tinham a gente montou um negócio que chama Bebê Saudável, Ai, que legal. que é um grupo lá do Faz Bem, e a gente atende famílias do Brasil todo. Ah, não é só aqui em Três Não, Lagoas? o Brasil Nossa, todo. Tati, Então eu que tenho legal. mães Como da que é Bahia, esse? do Espírito Santo, agora tem uma que está gestando da Argentina. Mas é possível fazer uma consultoria de amamentação mesmo à distância? Sim, a gente faz online. Então eu faço esse atendimento com a mãe do pré-parto a partir de 30 semanas, ali esse acompanhamento a partir da 30ª semana. E a gente vai conversando com essa mãe no pré, pós-parto, e a gente tem os cursos que a gente faz. Então tem as lives que a gente tem com nutricionista, com fisioterapia, comigo. Quarta passada a gente fez um curso de cuidados ao bebê. Para essas mães da Suzano. Para essas mães da de todo Suzano, o Brasil. de todo o Brasil. Entendi. Então a gente tem um canal que elas entram, a gente tem um grupo de WhatsApp que a gente dá informação para elas. Olha que Então legal. assim, e é onde eu sempre falo, né? Que é um grupo, um ajuda o outro. Tanto que lá nos Estados Unidos, a mãe sai do hospital com um telefone de um grupo para ela ser acompanhada. Ai, que legal. Então faz muita diferença uma rede de apoio. E lá nós somos essa rede de apoio. Então é um grupo de mães que apoiam o outro e a gente entrando como São mães profissionais. assim que estão ou gestantes ou que acabaram de nascer. Tem ali uma A faixa. gente faz o pré, né, pré-gestação, depois o pós-parto, até 45 dias, porém nosso grupo de WhatsApp tem mães às vezes que estão retornando para o trabalho Tem o e que me terceiro procuram. filho. Eu tenho muitas mães que me procuram, tá, vou retornar ao trabalho agora e eu gostaria de amamentar. Tem alguns lugares da Suzano que eles têm os locais específicos, então aqui na Suzano já fui, a gente viu ali, tem o cantinho da amamentação, então tem a geladeira, a Suzano manda um kit para eles de potinho, de rosquinha de amamentação, Não acredito. tudo Ai, bem que legal pra lindo. gente incentivar Parabéns isso mesmo. aí, né, pra Então, Suzano, assim, que legal. é um projeto bem bacana. É um projeto, assim, que eu falo que ela tá olhando a mulher, né? Tá olhando aquela mulher daquela empresa. Porque a gente sabe que a mulher, quando ela tá feliz, quando ela tá bem, quando ela é bem cuidada, ela vai produzir mais. E outra, né, gente? É o nosso filho. Né? É o A nosso nossa filho. criança é o nosso melhor projeto, né? E aí a gente faz como, né? Então eu imagino que ainda assim tenha, né, muita dificuldade, né? Porque o leite é isso, né, Tati? As dicas depois, lógico, de manter o leite materno é simplesmente Sim. fazer a retirada. Para quem quer continuar amamentando, a gente sabe que às vezes tem mães aí como da Suzano, outras empresas que ficam o dia inteiro fora de na casa, verdade, né? a gente precisa fazer um 8 protocolo. horas. A gente faz um acompanhamento dessa mãe com protocolos depois, pra ela estar estimulando, porque querendo ou não, tava com o bebê a todo momento no peito. Aí ela vai ficar 8 horas, eu preciso ver quanto tempo essa mãe vai ficar fora e a gente criar um protocolo de acordo com a rotina daquela mãe. Pra estimular o leite. E é possível a distância, Tati? Esse seu trabalho, você consegue fazer a distância online? Sim. Orientação, sim. A única como coisa que que, é não feito dá pra assim, fazer né? é o laser, né? Que é a laser terapia, porque tá. é algo que eu utilizo ali. O que é o laser? O laser é um instrumento que a gente utiliza para estar fazendo também na consultoria para ajudar, por exemplo, mãe com uma fissura mamária, mãe com engurgitamento, com mastite. Então a gente utiliza o laser ali para ajudar essa mãe para amenizar a dor. Então o laser ele ajuda a mãe que fez um parto normal, que tá ali com o períneo um pouquinho aberto. Então a gente usa o laser ali para Tipo, ajudar. cicatriza? Ajuda na cicatrização e no alívio da dor. Ó, aqui a gente já conversou um pouco, né? Mas era uma das questões assim que eu queria saber. Como que hoje você, na sua consultoria, você ajuda essas mães a lidarem também com essa pressão social? Tanto das que amamentam, quanto das que não amamentam. Que, gente, é um outro problema, né? Porque se amamenta também, nossa, o tamanho desse neném tá no peito ainda, né? Ou você não vai dar de mamar, ou por que você não dá mamadeira? Essa pressão social, cultural e até mesmo profissional, porque a maioria das empresas provavelmente não fornecem hoje esse suporte, por exemplo, que a Suzano tá fazendo, né? O que você consegue fazer pelas mães, sabe? Você como uma pessoa ali, talvez, não digo imparcial, porque você vai ser parcial, óbvio, a favor dessa amamentação, desse cuidado, mas qual é a dica, né, que você pode deixar ainda aqui pequena para essas mães que sofrem toda essa pressão dos dois lados?
Minha amiga, infelizmente pressão vai existir, porque existe no nosso cotidiano em tudo, né? Porque existem pessoas. Existem, assim, e infelizmente é impressionante como a gente vive rodeada de palpites, né? E muitas vezes ninguém tá pedindo aquele palpite, né? Então eu acho assim, você que tá acompanhando uma gestante, ou você que tem uma mãe que tá amamentando, tipo, se ela não perguntar, não fala. Você não precisa falar o que não é perguntado pra você. Entendeu? Então, assim, em vez disso, às vezes, chegam na casa dela, ela tá amamentando, o bebê tá com 3 anos, ela tá amamentando, a louça tá suja, vai lavar a louça, para de ficar falando, sabe? Então, assim, às vezes a gente se intromete muito, eu acho, sabe, Josi? Em vez da gente só dar um abraço, às vezes a gente fala, tô aqui se você precisar. Porque às vezes não é você, me dá a criança aqui, mas aquela mãe tá bem com a criança, às vezes é outro fator, então escutar. A gente precisa olhar para essa mãe, escutar, e às vezes só abrir os braços e falar, se você quiser um abraço, eu tô aqui. Porque, infelizmente, os palpites vão acontecer. E eu sempre falo para as mães, quando eu vou atender, que ela tá ali nos 15 dias, ela fala, Tati, mas tá um monte de gente falando. Eu falo, vai sempre pra um lugar, quando tá você e o bebê, deixa todo mundo, ninguém tem nada a ver com a sua vida. Olha, eu estou indo amamentar, eu estou indo para o meu lugar. E a gente tem que respeitar essa mãe. E se você também não quiser receber visita, a gente não precisa, não vou receber e ponto. As pessoas precisam respeitar essa mulher, precisam respeitar essa família, acabou de chegar. Esses 30 dias são mais delicados, né? São o ideal mais, é que não tivesse deixa essa muito mãe, porque eu tenho uma mãe que acabou de chegar, tá com os hormônios à flor da pele, às vezes vai estar com uma fissura, tá com dor para amamentar. Então, tipo, deixa essa mãe se conectar com o bebê, com a família, porque também um pai também não sabe, também tá perdido ali. Então a gente também precisa olhar para esse homem também, que também muitas vezes é esquecido. Né? Aquela mulher, ela precisa, às vezes, sabe, ser olhada também. Então, muitas vezes, é tudo muito palpite. E essa mulher chega no esgotamento que ela não aguenta. E o marido prefere ficar na rua do que ficar, sono, né? Não, também, sono, né, a privação Tati, do sono porque... é horrível. Por isso, assim, descobriu que tá grávida, já começa a se programar quem que vai ficar ali com você, que vai ser sua rede de apoio. Às vezes já deixar os primeiros 15 dias um lugar fixo para pegar uma marmitinha para comer, ou mesmo para congelar, sabe? Já deixar tudo congeladinho para você, porque às vezes não dá tempo para você correr atrás. Já, por exemplo, rosquinhas de amamentação, coletor de leite, que é algo legal de poder, uma almofada de amamentação, já deixar comprado para você não sair correndo. A mãe fraldas, já deixar um estoquezinho ali. Então, ter um cantinho da mãe, você escolher um lugar que você se sinta assim bem, levar uma água para essa mãe que tá amamentando, chegar ali até dar uma comidinha para essa mãe que tá ali amamentando, que ela não conseguiu. Porque qual que é essa importância de estar muito bem alimentada, né, Tati? Alimentada, né? Porque o que acontece? A mãe tá amamentando, tá todo mundo comendo, aí aquela mãe vai comer e tá gelada a comida. Né? E aí, ela tava amamentando, então, tipo, leva a comidinha pra ela, dá na boca dela, nem que for, sabe? Vamos olhar pra essa mulher. Terminou de amamentar, se ela quiser, pega o bebê, leva pra algum lugar, deixa ela dormir, deixa ela descansar. Palpite sempre vai acontecer, então eu falo pra elas assim, coloca um tampão na orelha e deixa falar. Ou nem entra, ou se entrar, sai direto. Esquece. Quando você está bem informada, você sabe ali o caminho que você deve seguir ou não. E temos nós, eu sempre falo para elas, me manda mensagem, qualquer coisa. Na dúvida, te falaram isso, na dúvida, me manda mensagem. A gente tem esse negócio, né? Que os antigos falavam, é mito ou não? Isso que eu preciso. Quais são os principais mitos aí? Eu preciso de bico para amamentar, né? Eu preciso, puxa o bico, vai lá com uma seringa, pega uma bucha, vai lá. A gente, na gestação, a gente não faz nada disso. Quanto mais natural, melhor. A gente tem no nosso peito, que são os tubérculos de Montgomery, que é tipo aquelas espinhas que ficam em volta, que é o que vai fazer uma diferença enorme quando a gente colocar o bebê no contato pele a pele e aquele bebê sentir o cheiro. Então, se eu passo uma bucha, se eu tiro essa proteção natural, consequentemente, esse bebê pode ter dificuldade ali. Então, a gente não faz nada. Preciso de bico para amamentar? Tem alguns bebês que têm a necessidade de sentir. Bico? Aquele de silicone? Bico que eu falo é porque eles falam que, né, nós temos nosso mamilo e cada uma tem um biquinho ali. O bico, né? do próprio mamilo ali, do seio. Mamilo, isso. Tá. Tem umas que tem uns biquinhos que a gente fala que é o protuso. Sim. Tem umas que tem um bico invertido, que é para dentro. Tem umas que tem um bico plano, que é reto, né? Tem umas que tem um hipertrófico, aquele bicão. Então, cada uma é de um jeito, cada uma tem a sua anatomia ali, né? O que a gente sempre fala? Bebê precisa pegar areola.
e não bico. Areola, gente, Areola é a parte, né, toda a parte mais escura. Mais escura. Então eu preciso que esse bebê abocanhe toda a auréola para pegar a quantidade de leite que ele precisa para suprir as necessidades dele. Ou seja, bico é meramente um mito. Não chupeta, mamadeira, bico de silicone, que se a gente puder evitar, melhor, né? Porque a partir do momento que o bebê aprende que é mais fácil, o peito ele precisa sugar, respirar e deglutir. Então ele precisa fazer toda uma atividade física ali para extrair esse leitinho. Então quanto mais, né, se eu facilitar para ele, consequentemente ele vai gostar. E eles são muito espertos. Tá? Então assim, tem um bico, precisa de bico para amamentar? Não. Então vamos lá, esse aí, gente, eu acho que é o que mais tem impacto, né? Porque é a anatomia, é aquilo que é algo que você não tem o que fazer. Se o seu bico é assim, um assado, não tem o que fazer. Isso é impeditivo para uma amamentação. O que acontece? Tem alguns bicos, por exemplo, o bico plano, que é aquele bico reto, e o bico invertido, que é para dentro, que eles podem sim causar um pouquinho mais de dificuldade. Por quê? Porque tem alguns bebês que sentem a necessidade de sentir algo tocar no pálito para eles estimular o estímulo de sucção. Seja uma estimulação sensorial maior. Então, isso. Por isso que a gente ensina técnicas antes para a gente estar acoplando esse bebê, como se fosse fazendo um sanduichinho mesmo da auréola, para quando essa mãe levar esse bebê, ele sentir aquele sanduichinho e ele abocanhar. Então essa mãe, às vezes, ela vai ter que fazer mais contato pele a pele. Mas ela não... É que sim, que eu acho que isso é muito legal a gente frisar. Não é impeditivo. Não. Mas a gente também, como disse, não é instintivo, não é intuitivo, é técnica. Então, assim, provavelmente uma pessoa leiga, por mais de boa vontade que tenha, não vai talvez conseguir mostrar ali. Então, aí onde entra, né, o papel fundamental de uma consultora de amamentação com uma boa formação, né? Porque não basta ser só uma consultora, ela tem que entender esse processo. Porque até aqui na minha cabeça eu tô pensando que pudesse ter algum impeditivo a anatomia mesmo, né? Neste caso, não. Olha que perfeito. A gente tem técnicas para estar auxiliando. E lógico, um bebê às vezes ele vai demorar um pouquinho mais, pode sim, igual um bebê prematuro, que eu tenho um pouquinho mais de dificuldade, um bebê prematuro e um bebê a termo. Mas é muito contato pele a pele, e aos poucos, e ao mesmo tempo, enquanto esse bebê não pegar, eu trabalhar com a produção dessa mãe. Para quando esse bebê vir pro peito, essa mãe ter um fluxo legal para suprir as necessidades desse então, bebê. Ainda que ele tenha esse apoio da fórmula, é fazer mais ou menos o que foi feito na minha, né? Você vai apoiando com a fórmula, porque ele precisa. E, às vezes tem algumas assim, mães que conseguem tirar o seu próprio leite. Então, a gente só entra com a fórmula quando eu tenho uma mamãe que não consegue tirar por alguns fatores. Ela ordenha manualmente ou com auxílio de uma bombinha, que eu também tinha bombinha, me ajudava. E sempre o importante é o leite materno. E se precisar, sempre complementar. A gente complementa. E quem, Tati, assim, no caso, né? Deve ser ainda, porque eu lembro que na época a gente fazia muito esse trabalho junto. O pediatra é um outro profissional que entra com uma importância no sentido de estar monitorando o ganho de peso, a evolução da criança. É isso. O pediatra é fundamental. Né? O trabalho do pediatra ali é fundamental, porque querendo no nosso consultório de amamentação a gente faz esse respaldo ali com a amamentação e o pediatra depois acompanha. Então, de 7 a 10 dias eu quero que essa mãe vá pro pediatra, que ela veja, porque assim, é normal um bebê perder peso a partir do nascimento. Ele perde 7, até 10% ele pode estar perdendo e ele tem até 21 dias para estar recuperando. Mas eu preciso que esse pediatra olhe, que esse pediatra acompanhe e esse pediatra seja um amigo da amamentação. Não seja, né? Não desespere a mãe ali. Porque se ela for lá, esse bebê tiver perdido peso, esse pediatra ali não sabe o processo, ele já vai entrar com fórmula e, consequentemente, essa mãe, porque é mais fácil, a gente sempre fala, se precisar complementar, a gente vai tentar sempre complementar com o seu próprio leite, mas tem mães, às vezes, que não conseguem tirar, é onde a fórmula entra. Então, tentar dar no copinho, na colherzinha, né, nos outros utensílios e evitar os bicos. Porque a partir do momento que eu entro com bico, eu corro risco. E aí essa mãe já entra com bico. E aí esse bebê depois ele não vem. Bico aí, nesse caso, mamadeira, tá, gente? Mamadeira, chupeta. Vai me corrigindo. A gente tá falando tanto de bico aí, né, gente? Assim, é que pra mim é algo tão natural. É natural, né? E assim, é porque tem o bico, esse bico agora é o bico externo, né? Mamadeira. É a mamadeira, Chuquinha. a chupeta. A chupeta também pode causar confusão de bico? Gente, o que é confusão de bico, Tati? A gente tá falando tanto bico aí, vai lá. A partir do momento, bebês, ele precisa ir pro peito, ele precisa fazer uma abertura, que eu sempre falo, devia ter trazido meu jacarezinho aqui, né? Porque aí eu mostrava ali, ó. Então, o bebê, ele precisa ir pro peito, ele precisa ser estimulado para ele abocanhar, né? A partir do momento que ele pega ali o que ele precisa no lugar certo,
né? Vai sair mais leitinho para ele. A partir do momento que eu coloco um bico ali, esse bebê vai fechar e ele vai querer ficar no bico, tá? O que acontece? Esse bebê, o que pode acontecer ali? Ele tá no processo de aprendizado. Então, ele está no processo de ir pro peito, de mamar, de estimular, de pegar certo, de pegar errado, de estar aprendendo até ele gostar daquilo ali. Depois a gente vai para uma outra forma que fala, agora eu preciso desmamar, agora o bebê não quer, ai, meu né? Deus, também teve essa fase aí. Mas nesse processo, a gente entra com bico, que é chupeta, mamadeira, bico de silicone. O bico de silicone, a gente fala que a gente entra quando a gente já tentou de tudo, já fez de tudo e aquele bebê não pegou no peito. Eu, em 6 anos que eu tô trabalhando na área, eu nunca entrei com bico de silicone. Nunca coloquei. Mas, às vezes, né, a gente pode estar colocando de acordo com, tendo uma assistência, tendo acompanhamento dessa família, mas ao mesmo tempo assim, coloquei, mas eu preciso tirar. Porque o que acontece? Se eu deixar aquele bebê com bico, ele vai pegar, com o tempo vai suprindo as necessidades, porque eu tenho um bebê pequenininho, esse bebê vai aumentando de acordo com o tempo a idade dele, o estômago dele também. E o cérebro, ele entende o quê? Que está sendo estimulado aquele tanto que está saindo no bico, que muitas vezes não é muito. E aí, ele vai diminuindo a produção. Então, um bebê que, às vezes, quando ele vai vir pro peito, ele vai começar a brigar, porque não vai suprir as necessidades dele. Tem mães que falam assim, ele não aceitou mais meu peito. Então. Né? E aí, ela entrou com a mamadeira, aí tá com o bebê com mamadeira, e aí ela veio pro bico. Dificilmente, o fluxo da mamadeira é diferente, é totalmente diferente do peito. O bebê no peito, o bebê ele tem que fazer sucção, deglutição e respiração. A mamadeira, eu falo que é a cascada da Cacau Show caindo na boca do bebê sem ele fazer sacrifício. Aí ele mama rapidinho, ele desmaia. Aí aquela mãe se sente a pior mãe de todas, porque ela fala, meu Deus, era fome. Era fome. A gente sempre acha que entendeu? É fome. E aí a gente tem que ver que eu tenho um bebezinho passando pela esterogestação, que ele acabou de nascer, que ele sente necessidade de acalento, ele sente necessidade de colo, e que muitas vezes, se você for colocar no carrinho, no bercinho, ele vai acordar, tem espinho mesmo, porque não é o teu colo, não é o contato, ele sente a necessidade de colo, de acalento, de calor humano, eles querem isso. É onde relaxa. E ir para o peito não é só nutrição, tá? Peito é acalento, é conexão, é carinho. O bebê tá com fome, ele vem pro peito. O bebê tá com frio, ele vem pro peito. O bebê tá com cólica, ele vem pro peito. Peito é a maior conexão que a gente tem nesse momento que a mãe que amamenta com o bebê. Então, eles têm essa necessidade porque acalma eles. É igual, de novo, né? A gente sabe que não é só isso que conecta, né? Para as mães que não amamentam. Então, aqui também eu acho que deixa bem claro que, assim, o intuito de eu convidar, gente, a Tati, é justamente porque para mim a amamentação foi muito importante e eu sei o quanto para muitos é ainda um tabu, é um desafio, traz muita insegurança, né? Trouxe para mim. E depois, assim, né? Não se tem, né, Tati, uma idade até quando? Que é o ideal se amamentar. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda até 2 anos e mais. Ou seja, amamentação exclusiva até os 6 meses, né? Exclusiva que a gente fala sem introdução alimentar. Só que aí a gente entra num paradigma, né? Que eu falo que é a sociedade, né? Muitas mulheres têm que voltar com 4 meses pro trabalho. Olha lá. Né? Que aí então, esse é outro desafio, como né? que essa mulher, né? Muitas vezes vai voltar, às vezes ela não tem onde guardar esse leite. Então ela vai ter que desmamar. Entendeu? Então, assim, muitas vezes do que essa mulher quer. Então é isso que eu falo, ninguém é mais mãe ou menos mãe porque amamenta ou porque não amamenta, porque faz parte normal, porque faz cesárea. Somos todas mães, somos todas mulheres. Mas olha que a legal. Importância da nossa escolha. Se pelo menos até os 4 meses você puder, né, Tati? Sim, já faz uma diferença muito grande. Diferença, né? Quanto mais a gente amamenta, mais diminui as alergias alimentares nos bebês, reação alérgica, né? Reações respiratórias, obesidade, doenças cardiovasculares. Então, é um ser humano que vai ser mais saudável. Isso não sou eu, é estudo científico comprovando. Tá? Eu lembro que na introdução alimentar, né, Tati, a Alice teve uma boa aceitação. Mas, de novo, né, gente, eu falo de um lugar, às vezes, com um certo privilégio, de novo, né, de poder ter tempo, ter tido essa... que hoje é um privilégio, né? Porque hoje a maioria de nós, aí as mulheres estão aí sobrecarregadas, né? E trabalhando e se dividindo aí em tantas funções. De ter feito uma introdução alimentar muito legal com ela e eu via que, assim,
Eu não dava a fórmula, lembra que a gente, até isso, a Tati me ajudou também, a Tati, até o desmame, né, Tati, mas eu lembro que você falava, ó, você oferece a comida, deixa ele sentir, e aí depois, ela sentir, porque ela não vai, nesse começo, eu lembro que você falava, ela não vai comer, ela vai provar. E depois você dá o peito e depois você dá a fórmula. Então, é assim, esgotava todas as possibilidades e deixava realmente a fórmula como complemento. E isso é tão interessante que a Alice, quando fez 1 ano, ela não quis mais o leite mesmo. E assim, porque eu dava já pouco para ela e oferecia muita comida. A Alice não toma leite, né? Assim, toma leite de castanha, alguma coisa assim, mas ela não criou o hábito de ter mamadeira depois para dormir e tal. Eu meio que radicalizei isso. E eu não quis trazer esse hábito, justamente porque eu falei, não acho importante ela ter esse hábito da mamadeira, mesmo com 2 anos de leite. A Tati me ajudou também, né, nessa transição de tirar o peito, né? As dicas de ouro valiosíssimas que ela deu também, porque pode ser que vocês que estão fazendo, né, passando por esse processo para Alice com 2 anos, já era um pouco mais difícil do que tirar quando bebê, né? Então ela já tinha alguns argumentos. Então também a consultora de amamentação é para esse momento também, não é, Tati? Também. A gente também trabalha com a mãe que vai voltar ao trabalho, que quer amamentar, ou a mãe quer parar de amamentar, fazer o desmame. Então é aquela coisa, é ouvir o que a mulher quer, né? O que essa mãe quer. Eu sempre falo, Jus, que amamentar ela tem que ir até onde? Porque a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda até 2 anos ou mais. Mas isso não está sendo prazeroso para essa mulher. Então então a amamentação tem que ir até um momento onde é prazeroso para a mãe e para o bebê. A partir do momento que não está sendo mais prazeroso, que aquela mulher está esgotada, que ela fala, não dá mais, é igual você falou, existem outros meios de conexão, né, da gente ter com os nossos filhos e que deixa a gente bem. Então é olhar, eu sempre falo que a gente olhar para essa mulher, para esse bebê e ver o que eles realmente querem e tentar ajudar da melhor maneira possível. É tentar acolher, é tentar ser a rede de apoio, ser mais um da rede de apoio deles. Faz toda a diferença nesse processo. Eu lembro no ditado, se o conselho fosse bom, não era de graça. É isso, né? Uma consultoria também é isso, né, Tati? É você investir num palpite que não é um palpite, né? É estudo científico, é conhecimento, você já tem essa prova social de que de fato dá esse resultado. Porque assim, gente, é complicado, né? Os homens nunca saberão aqui o que, mesmo que pai que também tem palpite, o que é uma mulher realmente na sua gestação, o que é essa mulher, né, na amamentação, no pós-parto. Porque assim, um outro ponto importante que eu vejo que as pessoas também acham que a parte da consultoria de amamentação, agora falando de Tati, né, fazendo esse fechamento aí, você enquanto profissional e essa profissão, também não é aquilo, né? O pessoal acha que a consultora de amamentação vai falar amamente até 7 anos de idade, que não é isso. A consultora de amamentação é para te ajudar, não é, Tati? A técnica, mas respeitando você. É aquele palpite que você vai receber de alguém que consegue fazer a leitura do cenário inteiro. É bem isso. É a gente escutar a família e a gente tentar conciliar de acordo com a realidade da família. Porque uma coisa é eu saber, tem que ser assim. Mas não adianta muitas vezes, por exemplo, uma mulher que não tem, que eu tenho que aumentar a produção dela. Você precisa fazer um estímulo de 3 em 3 horas, de tanto em quanto tempo. Essa mulher não está dormindo, essa mulher tem um filho pequeno, essa mulher não vai conseguir fazer o que eu quero que ela faça. Então vamos criar um método, um jeito de fazer para que não esgote tanto ela, para a gente também tentar ter resultado. E aí devagarzinho ela vai vendo e a gente vai se adaptando com a rotina dela. É um protocolo individual. A gente precisa ver cada família de acordo com cada família. Mas é assim, é olhar para aquela família, ver o que eles realmente querem e respeitar. Simplesmente respeitar e acolher. Eu acho que essa faz a diferença nesse processo. O Tati, e né, vou pedir a Tati também, né, não custa. Se você pudesse, né, dar não sei, né, tem tanta dica aí, não é, gente, esse daí é um conselho que a JN vai arrumar para vocês, aí as futuras mamães ou quem está nesse processo de amamentação. Conta algumas dicas que são primordiais, se você quiser olhar ali para os nossos ouvintes
E as principais dicas para quem está nesse momento aí realmente focado na amamentação, que está esperando aí o bebê ou que está com um bebezinho recém-nascido que pode estar assistindo o podcast agora, o que você diria para essa mãe e até para a rede de apoio dela, que pode ser, enfim, os pais, o marido, o que você diria para ela? Primeiro, para ter uma amamentação mais feliz aí. Primeiro, buscar informação. Mas não tem como buscar informação, não tem o que fazer. A gente sempre fala que a conexão entre o corpo, entre a mãe e o bebê, eles precisam estar alinhados. Devia ter trazido meus bonecos, devia ter trazido tudo. Então, na hora que você for colocar seu bebê para amamentar, alinha o seu corpo, fique numa postura reta, para que você sempre traga o seu bebê para você. E não você vá até o seu bebê. Já vai diminuir as dores das costas. Porque senão você não aguenta. Tarde aqui, tá difícil, tá complicado. E você, papai, que tá do lado, rede de apoio que tá do lado, porque o pai não é rede de apoio. O pai é um complemento daquela mulher. Gente, tá? O pai não é rede de apoio. Rede de apoio é sua sogra, sua mãe, sua tia. Pai é pai. Diego acabou de mudar aí pai é de pai. Função. Pai, não pai de é apoio, pai, tá né? certo. Pai ele tem que fazer o papel dele. Ele fez junto com a mãe, ele tem que estar ali presente. Então, o pai traz uma água ali, deixa pra mamãe, vê se ela quer tomar um chá, alguma coisa. E vamos ali ajudar essa mãe. Enquanto essa mãe tá amamentando, vamos estruturar o corpo dela, alinhar. Pode colocar um puff por baixo pra gente subir um pouquinho a mãe. Às vezes tem algumas mulheres que têm edema, né? Edema é um inchaço nos pés após a gestação. Então, colocar as pernas mais elevadas até na hora de amamentar, isso é bom, porque faz com que a circulação melhore ali nesse processo. E a gente sempre colocar uma almofada de amamentação. Tati, não tem almofada de amamentação, não tem dinheiro para gastar com isso, coloca um travesseiro embaixo, mas pra gente não tentar ir lá pra frente. Quer dizer, isso é simples, né? Simples. É uma atitude que você resolve agora e já diminui, assim, o nosso, tudo, a né? nossa dor. E na hora de colocar o bebê, a gente tem o costume, né, da gente ir lá na frente de fazer esse esforço, né? Então, lateraliza esse bebê para você, vira ele, inclina, coloca a barriguinha com barriguinha e muitas vezes, em vez de você ir com o braço, vai no pescocinho dele. Então, você segura com a mão oposta, não sei se vocês conseguem me ver aqui, com a mão oposta e com essa aqui você faz esse sanduichinho. E você vai estimulando esse bebê a abrir a boca. Então, você passa narizinho e vai passando o mamilo na boquinha dele. Eu sempre falo, abriu o bocão, dá o bote no bebê. É o cheirinho do dá o bote. Então, por quê? Porque esse bebê, na hora que eu der o bote, que eu faço o estímulo para ele abrir a boquinha, ele vai abrindo. E quando ele abrir, eu levo ele para ele sentir e ele já pegar ali. Então, sentir dor não é normal para amamentar. É comum, mas não é normal. O que é normal, Josi? Uma sensibilidade. Algo assim, nossa, porque eu não tô acostumada, porque o mamilo, querendo ou não, é um dos lugares mais sensíveis nossos. Então, a gente sentir uma sensibilidade no peito, isso é normal. Agora, uma dor de morder uma fralda, de querer jogar esse bebê longe, de falar tudo menos a amamentação, isso não é legal. Então, por isso a informação não precisa ser assim. Não precisa ser dessa forma. Então, já mudando só o seu corpo, isso vai ajudar muito. E uma dica muito importante para vocês, não usem compressa quente, tá? Muitas vezes, toma um banho quente que vai melhorar. Coloca uma compressa quente. Nossa, por tá? quê, Tati? Por quê? Compressa quente, eu já tô com uma mãe na apojadura, acabou de descer no leite, essa mãe tá com o peito duro. O que é apojadura, Tati? Descida do leite. Então, a descida do leite é normal, os peitos ficarem mais volumosos, quentes, mais cheios. E se a gente colocar uma compressa quente aqui, o que vai acontecer? Uma vasodilatação, aumento de produção ali, tá? Vai dilatar ali os vasos e, consequentemente, vai aumentar a demanda. Então, sempre que precisar, compressa gelada. Gelada, é o contrário. Então, tome um banho quente, mas não deixe a água muito tempo na mama. Né? E Tati, assim, a gente sabe que você dá muita informação, né, no seu Instagram. Então, eu queria que você deixasse aí, né, onde as pessoas vão para mais dicas também, para acompanhar seu trabalho. Você faz assim, já há muito tempo, então tem ouro em pó ali naquele Instagram. Eu sei porque eu já pesquisei muito lá. Qual que é seu Instagram? Bom, meu Instagram é Bortoli Tatiana. E lá eu gosto muito de postar, eu gosto muito de levar informação. Então, é bem isso. Eu sempre, é o meu lema, informação é a base de todo o processo. Então, vocês que procuram por dicas, que queiram informações, que buscam uma gestação mais leve do processo, desde o início até o pós-parto,
Me procura lá que vocês vão ter várias dicas do Bortoli Tatiana. E consultoria também, se alguém ficou muito interessado, é só te mandar uma mensagem. Só me mandar uma mensagem. Então, olha, Tati, queria agradecer imensamente. Eu acho que esse mês das mulheres, né? A gente sabe que nós mulheres somos tão complexas, tão únicas e a gente também performa em vários ambientes, em vários papéis. Mas eu gosto muito dessa parte da maternidade, porque o que eu vejo, a minha opinião é que a gente tem perdido muito a maternidade como das nossas principais missões aqui enquanto mulher, é a maternidade. E a amamentação e esse cuidado, eu acho que faz toda a diferença nesse processo, né? Então eu tenho a agradecer a sua vinda aqui, a sua disponibilidade, que eu sei que também você tem aí uma agenda super lotada, né? Como mãe, consultora, jogadora de beach tênis aí. Mas dizer assim que na minha vida, né? Na vida da minha família, você foi uma pessoa essencial, você e o Fernando. A gente sabe, né? O que a gente viveu, o que eu pude contar. E não vou dizer, mas ela é sua amiga. Não, eu sei que você tem isso com as mães que você atende, essa disponibilidade, essa preocupação, esse carinho. Não, então, não foi um privilégio meu, é um privilégio de quem pode ser atendida por você. Então, é um investimento realmente que vale a pena e que pode salvar aí, eu digo, um relacionamento entre os familiares, né? Porque quando você tem informação, você fica mais forte. E é isso. São palavras assim que enchem a gente de gratidão, de amor e que mostram que a gente está no caminho certo. Obrigada por ter acreditado no meu trabalho há 6 anos atrás, mais ou menos, quando a gente chegou, quando a gente começou a falar. E muito, muito mesmo importante assim pra gente escutar isso, porque a gente fala que é um trabalho de formiguinha, que devagarzinho a gente vai chegando. E eu acredito que as mulheres, sim, a gente tá buscando informação, que cada mulher tá buscando a sua escolha de acordo com o que ela acha que é verdadeiro, o que ela queira para ele, isso que é importante. Aqui a gente não tá falando que você tem que amamentar, o que você não tem, mas o que você escolher. E muito obrigado pela fala rica, trazer riquezas de informação, porque faz a diferença no processo de muitas pessoas que estão ouvindo. Parabéns ao seu trabalho, parabéns pro Nico. Vocês estão de parabéns. E são pessoas assim que o mundo precisa. Pessoas que levam a informação, que clareia a mente das pessoas, que só assim a gente vai mudar essa sociedade que infelizmente ainda vivemos numa bolha, que precisamos devagarzinho de pessoas como você pra gente sair dessa bolha. Como Obrigada vocês pelo convite. também. Eu quem agradeço.